A palavra de Deus nos revela um retrato maravilhoso da igreja em seus primeiros dias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, encontramos uma descrição simples, mas profundamente poderosa. O texto diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." Este versículo não é apenas um registro histórico, ele é um mapa, um guia divino que nos mostra o caminho para uma vida cristã vibrante e autêntica. A igreja primitiva não cresceu por causa de estratégias humanas complexas ou programas sofisticados. Ela cresceu porque estava firmada em 4 colunas inabaláveis. Essas práticas não eram opcionais. Eram o centro da vida comunitária. Eram o segredo de seu poder e de seu impacto transformador no mundo. Quando olhamos para a igreja de hoje, precisamos nos perguntar: estamos construindo sobre o mesmo fundamento? O versículo de Atos 2, 42 nos convida a uma reflexão sincera. A palavra-chave aqui é perseveravam. Isso não indica uma atividade casual. Não era algo que faziam apenas quando era conveniente ou quando sentiam vontade. Perseverar significa insistir, persistir, dedicar-se com firmeza e constância. Havia uma decisão deliberada e apaixonada de viver dessa maneira. Eles se agarravam a esses 4 pilares como uma âncora para suas almas. Era o ar que respiravam, a rotina que abraçavam com alegria. A vida deles girava em torno desses compromissos sagrados. E é exatamente essa perseverança que muitas vezes nos falta hoje em nossa caminhada espiritual. Esses 4 pilares são interdependentes. Eles se apoiam e se fortalecem mutuamente. A doutrina dos apóstolos alimentava a fé. A comunhão aquecia o coração. O partir do pão celebrava a redenção. E as orações os conectavam com o poder do céu. Não se pode remover um desses pilares sem que toda a estrutura seja enfraquecida. Uma igreja sem doutrina sólida se perde em modismos. Uma igreja sem comunhão se torna fria e impessoal. Uma igreja que não celebra a ceia perde o memorial do sacrifício de Cristo. E uma igreja que não ora se torna impotente. O modelo deixado pelos primeiros discípulos é completo e perfeitamente equilibrado. Um presente de Deus para todas as gerações. Portanto, nosso objetivo é redescobrir a beleza e a urgência dessas 4 práticas fundamentais. Não como uma mera imitação de costumes antigos, mas como uma busca sincera pelo coração de Deus. Queremos entender o que significava para eles perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E, mais importante, queremos aprender como podemos viver esses mesmos princípios em nosso tempo, em nossa cultura, em nossas igrejas e em nossas vidas diárias. Este é um convite para voltarmos ao básico, ao essencial. Um convite para construir nossa vida sobre a rocha firme que os primeiros cristãos encontraram em Jesus e em seus ensinamentos. O primeiro pilar que sustentava a igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos. O que isso significa? Significa que eles tinham uma fome insaciável pela palavra de Deus. Eles não estavam interessados em opiniões humanas, filosofias vazias ou novas teorias. Eles queriam ouvir o que os apóstolos, as testemunhas oculares de Jesus Cristo, tinham a ensinar. Eles se reuniam com corações abertos e mentes atentas para aprender sobre a vida, a morte e a ressurreição do Salvador. A palavra era o seu alimento diário. Ela moldava a maneira como pensavam, como falavam e como viviam. A verdade do Evangelho era o fundamento de tudo. Eles entendiam que uma fé forte precisa de um conhecimento sólido. Sem a doutrina, a igreja seria como um navio sem leme, à deriva. Hoje, podemos imitar essa dedicação buscando a palavra com a mesma paixão. Isso significa mais do que apenas ouvir um sermão no domingo. Significa abrir a Bíblia todos os dias em nossa casa. Significa participar de estudos bíblicos em nossa igreja.
significa ler bons livros que nos ajudem a compreender as Escrituras mais profundamente. Podemos escolher um livro da Bíblia para estudar com um amigo ou com nossa família. Podemos memorizar versículos que falam ao nosso coração. Quando nos dedicamos à doutrina, estamos permitindo que Deus nos transforme de dentro para fora. Estamos construindo nossa vida sobre a rocha da verdade eterna, que nunca muda e nunca falha. O segundo pilar era a comunhão. A palavra grega usada aqui é koinonia, que significa muito mais do que apenas socializar. Significa parceria, participação, partilha de vida. Os primeiros cristãos não eram apenas membros de uma organização. Eles eram uma família. Eles compartilhavam suas alegrias e suas tristezas. Eles cuidavam uns dos outros nas necessidades materiais e espirituais. Ninguém se sentia sozinho. Havia um vínculo de amor genuíno que os unia. Essa comunhão era a expressão prática do amor que Cristo lhes havia ensinado. Era um testemunho poderoso para o mundo ao redor, que via como eles se amavam verdadeiramente. A igreja era um lugar de refúgio, de aceitação e de apoio mútuo. Podemos praticar essa comunhão hoje de maneiras muito concretas. Podemos convidar um irmão da igreja para almoçar em nossa casa. Podemos ligar para alguém que está passando por uma dificuldade, apenas para dizer que estamos orando por ele. Podemos oferecer ajuda prática a uma família que está com um bebê recém-nascido ou enfrentando uma doença. A comunhão acontece nos pequenos grupos, nas conversas sinceras depois do culto, nos momentos em que abrimos nosso coração e nossa casa para os outros. É sobre ser intencional em construir relacionamentos. É sobre sair da nossa zona de conforto para nos conectarmos com nossos irmãos e irmãs em Cristo, compartilhando a vida em um nível mais profundo e significativo. O terceiro pilar mencionado em Atos 2:42 é o partir do pão. Esta expressão tinha um duplo significado para a igreja primitiva. Por um lado, referia-se às refeições que eles compartilhavam juntos nas casas. A hospitalidade era uma marca da comunidade cristã. Eles abriam suas portas uns aos outros, comiam juntos, riam juntos e fortaleciam seus laços de amizade. Essas refeições eram uma extensão natural da comunhão que eles viviam. Era em volta da mesa que muitas das conversas mais profundas aconteciam. Era ali que as amizades se tornavam mais fortes. O ato de compartilhar o alimento era um símbolo da partilha da própria vida. Eles não eram estranhos que se encontravam uma vez por semana. Eram uma família que se reunia constantemente. Essa prática nos ensina a importância da hospitalidade. Hoje, podemos resgatar o valor de abrir nossas casas. Não precisa ser um banquete elaborado. Um simples café, um lanche ou uma refeição compartilhada pode ser um instrumento poderoso para construir comunidade. Quando convidamos alguém para nossa casa, estamos dizendo: você é importante para mim. Eu quero conhecer você melhor. Essa atitude quebra barreiras de formalidade e cria um ambiente de confiança e calor humano. É uma maneira simples e eficaz de viver o evangelho do acolhimento. Ao partilhar o pão em nossas casas, estamos seguindo o exemplo dos primeiros cristãos e fortalecendo o corpo de Cristo de uma maneira muito real e tangível. Por outro lado, e de forma ainda mais profunda, o partir do pão se referia à celebração da ceia do Senhor. Este era um momento sagrado e central na adoração da igreja primitiva. Ao partir o pão e beber do cálice, eles se lembravam do sacrifício de Jesus na cruz. O pão partido simbolizava o corpo de Cristo, que foi ferido por eles. O vinho simbolizava o sangue de Cristo, que foi derramado para o perdão dos seus pecados. Era um ato de lembrança, de gratidão e de proclamação. Eles anunciavam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia mantinha o Evangelho no centro de suas vidas e de sua adoração. Era um lembrete constante do preço da sua salvação e da graça maravilhosa de Deus. Hoje, a ceia do Senhor continua a ser um dos momentos mais preciosos da vida da igreja.
Devemos participar dela não como um ritual vazio, mas com um coração cheio de reverência e gratidão. É uma oportunidade para examinarmos nossas vidas, confessarmos nossos pecados e renovarmos nosso compromisso com Cristo. É um momento para nos lembrarmos de que nossa fé não se baseia em nossos méritos, mas no sacrifício perfeito de Jesus. Ao participarmos da ceia, estamos nos unindo a milhões de cristãos ao longo da história que encontraram esperança e força neste ato sagrado. Que possamos sempre valorizar o partir do pão como um memorial do amor de Deus e uma celebração da nossa redenção. Finalmente, o quarto e último pilar era a perseverança nas orações. Observe que o texto usa o plural. Isso indica que eles não apenas oravam individualmente, mas também se dedicavam à oração coletiva. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Eles entendiam que a oração era o motor que movia tudo. Eles oravam por ousadia para pregar o Evangelho. Oravam pelos enfermos e pelos necessitados. Oravam por libertação quando eram perseguidos. Oravam buscando a direção de Deus para cada decisão. A oração não era o último recurso, era a primeira atitude. Eles dependiam completamente de Deus e expressavam essa dependência através da oração constante. O livro de Atos está repleto de exemplos do poder de Deus sendo liberado em resposta às orações do seu povo. Nós também precisamos redescobrir o poder da oração em conjunto. Uma igreja que ora unida é uma força poderosa no mundo. Podemos fazer isso participando das reuniões de oração de nossa igreja. Podemos formar pequenos grupos de oração com amigos. Podemos orar com nosso cônjuge e nossos filhos. Quando oramos juntos, nossa fé é fortalecida. Encorajamos uns aos outros e compartilhamos nossos fardos. A oração coletiva nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Estamos diante do trono da graça como uma família, intercedendo uns pelos outros e pelo mundo. Uma igreja de joelhos é uma igreja que vê milagres acontecerem. Esses 4 pilares, a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações, não eram apenas atividades na agenda da igreja primitiva. Eles eram o estilo de vida deles. Eram a expressão de um coração transformado pelo Espírito Santo. O resultado foi uma igreja cheia de alegria, generosidade e poder. Uma igreja que crescia a cada dia e impactava a sociedade de forma profunda. O testemunho deles era tão autêntico que caíam na graça de todo o povo em Atos 2, 47. O mundo olhava para eles e via algo diferente, algo atraente, algo divino. Eles viviam o Evangelho de uma forma tão real que as pessoas queriam fazer parte daquilo. O convite para nós hoje é claro. Deus nos chama a construir nossas vidas e nossas igrejas sobre o mesmo fundamento sólido. Ele nos chama a voltar ao essencial, a ter fome da sua palavra, a amar uns aos outros com um amor prático e sacrificial, a celebrar a obra de Cristo com gratidão e a buscar a sua face em oração com perseverança. Este não é um ideal inatingível. É o plano de Deus para o seu povo em todos os tempos. Que possamos olhar para o exemplo dos primeiros discípulos e nos sentir inspirados. Que possamos pedir ao Espírito Santo que produza em nós a mesma paixão e o mesmo compromisso. Vamos decidir hoje perseverar nessas práticas que agradam a Deus e transformam o mundo.